Olá pessoal, bom, então na aula de hoje a gente vai falar sobre receptor, tá certo? Receptor, as funções, a equação, o gráfico do receptor. A primeira coisa que a gente tem que saber do receptor é a função. O que é um receptor? O que o receptor faz? Então primeiro, o receptor é o contrário do gerador, exatamente o contrário. O que o gerador faz? O gerador é um dispositivo que converte um tipo qualquer de energia em energia elétrica. E o receptor é o cara que está lá na ponta, que está recebendo aquela energia elétrica e vai converter energia elétrica num tipo qualquer de energia. Então, essa é a função do receptor, é converter um tipo de energia elétrica num tipo qualquer de energia. Então, tudo que eu ligo na tomada é o receptor, o ventilador, qualquer dispositivo que converte energia elétrica num outro tipo de energia é um receptor. Bom, o receptor ele tem um dispositivo, ele tem uma característica que o identifica, que é a força contra-eletromotriz, é a Fc, que a gente representa por um epsilon. Então, quando aparece só o epsilon, é a característica do gerador, que é a força eletromotriz. O receptor tem o que nós chamamos de força contra-eletromotriz. O que vem a ser a força contra-eletromotriz? A força contra-eletromotriz é o menor potencial elétrico que eu consigo medir nas extremidades de um receptor. Então, quando o receptor está funcionando, o menor potencial que eu consigo medir nas suas extremidades é o que eu chamo de força eletromotriz. Então, essa força contra-eletromotriz ela vai aumentando e a somatória do que está aumentando mais o valor mínimo é, na realidade, o quê? O potencial elétrico que o receptor tem nas suas extremidades. Então, o potencial elétrico do receptor, ele pode ser medido por essa equação aqui, ó. É o menor potencial que ele fornece, que é a força contra-eletromotriz, mais o que está aumentando em função da resistência elétrica que ele possui. Então, essa equação aqui, ó, é a equação característica do meu receptor. Nesta equação aqui, ó, a letra U, que aqui aparece como U', que é caracterizando a função do receptor, mede o que? A diferença de potencial nas extremidades dele. Esse epsilon é a força contra-eletromotriz, ou a Fc. Esse R minúsculo é a resistência interna, né? É a resistência interna. E essa letra I a gente conhece como a intensidade da corrente elétrica. Muito bem, então essa aqui é a equação padrão do receptor. Se eu pegar essa equação aqui, ó, e fizer a plotagem gráfica dela, o que eu vou obter? Olha só, então imagine que eu pegue lá, né, e construa um gráfico. Esse gráfico que eu vou construir, que eu vou plotar, vai ser em função das minhas variáveis. Quem são as minhas variáveis? A corrente elétrica e o potencial elétrico. Então, essa equação aqui, ó, essa equação, ela tem como variável U e I. Essas variáveis são variáveis lineares ou são variáveis quadráticas? São variáveis lineares. Então, se eu pegar isso e plotar o gráfico, eu vou ter o quê? Uma representação linear me dá uma função do primeiro grau, uma função linear, que pode ser crescente, decrescente ou constante. Nesse caso aqui, como o meu coeficiente angular é a resistência interna é positiva, então eu vou ter uma função o quê? Crescente. Então pronto, ó. Esse aqui é um gráfico padrão de um dispositivo que nós chamamos de quê? De receptor. Isso aqui é o menor potencial que ele fornece, ou simplesmente quem? O coeficiente linear, que é quem? O termo independente, tá certo? Nesse caso aqui, quem que é o termo independente da equação? É a força contra-eletromotriz. Então, toda vez que eu ver um gráfico assim, o que eu tenho? Eu tenho lá, né, o meu receptor. Agora, a respeito dessa reta aqui, tem uma propriedade interessante, olha só. Quem que é o coeficiente angular? O coeficiente angular é a resistência interna. E quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular é a tangente da inclinação da reta. Então, essa reta crescente que eu tenho, ela tem inclinação com relação ao meu eixo x. Essa inclinação aqui, ela tem um valor qualquer, dado graus, né? Então, esse valor qualquer aqui, ó, ele tem uma tangente. A tangente desse ângulo aqui, ó, ela é numericamente igual a quem? A minha resistência interna. Então, toda vez que eu tiver um gráfico como esse aqui, ó, se eu conhecer a inclinação dele, pronto, a inclinação dele é o coeficiente angular. E quem é o coeficiente angular? É a tangente daquela inclinação.
numericamente falando, isso é equivalente a essa grandeza física que eu chamo de quê? De resistência interna. Muito bem, então tá lá, já conhecemos a equação do receptor, conhecendo aqui o gráfico padrão do receptor, né? E essa informação quilométrica. Uma outra informação que a gente precisa saber do receptor é o seguinte: quando o receptor está lá recebendo energia elétrica, para daí converter essa energia elétrica num outro tipo de energia, é importante perceber o seguinte, que este receptor, ele não tem um rendimento de 100%. Ele não é um receptor ideal, ele não é um receptor perfeito. Seria ele perfeito se ele conseguisse converter 100% da energia elétrica que ele recebe num outro tipo de energia. Mas ele acaba perdendo, ele acaba dissipando parte dessa energia. Então aí no receptor eu também vou ter três tipos de energia. Eu tenho a energia que ele recebe do gerador, que é a energia total. Eu tenho a energia que ele consegue utilizar, que é a energia útil. E tem a energia que é perdida, que é a diferença entre essas duas. A total menos a útil é dissipada, é a que ele perde. Então se eu tenho relacionado ao dispositivo três tipos de energia, total, útil e dissipada, eu também vou ter associado ao dispositivo três tipos de potência: potência útil, potência total e potência dissipada. Muito bem, então olha só, como que eu calculo para o meu dispositivo gerador a potência total? A potência total vai ser dada pelo produto entre quem? Entre a corrente elétrica e a DDP. Então essa é a equação que para o receptor eu meço a potência total. Como que nesse receptor eu meço a minha potência útil? A potência útil, ela pode ser encontrada ou ela pode ser medida por essa outra equação aqui. A potência útil é igual ao produto da minha F100 pela corrente elétrica. Pronto. Esta é a equação que eu uso para medir a minha potência útil, da onde? No receptor. E finalmente a potência dissipada. Quem dissipa energia em qualquer dispositivo é quem? É a resistência interna dele. Então a potência dissipada é calculada aqui em função de quê? Da resistência interna do dispositivo. Então está aqui, ó, potência total, potência útil e potência dissipada. Agora vale a pena lembrar o seguinte, que para esse dispositivo, como ele não consegue então converter toda a energia que ele recebe na energia que ele foi projetado para confeccionar, para produzir, entre aspas, ele tem um rendimento. Como que eu faço para medir o rendimento? Olha só. Então tá aqui, ó. Rendimento. Nós aqui na física temos a representação do rendimento por essa letra grega aqui, ó, eta. Parece um N estilizado. Então essa equação aqui, esse rendimento é representado por hoje. Então olha só. Para eu calcular o rendimento de qualquer dispositivo, o rendimento de qualquer dispositivo sempre será a razão entre a energia útil pela energia total. Então não importa se eu tenho lá gerador, receptor ou um outro dispositivo qualquer, sempre o rendimento é energia útil pela energia total. Como que eu calculo a energia? Energia não é potência vezes o tempo? É. Como eu tenho energia em cima e energia embaixo, eu vou ter potência vezes tempo em cima, potência vezes tempo embaixo. Corta o tempo com o tempo, então a razão entre as energias também pode ser a razão entre as potências. Então ao invés de dividir a energia útil por energia total, eu também posso colocar isso aqui, ó, potência útil dividido pela minha potência total. Muito bem. No caso do receptor, como que eu meço a minha potência útil? Está aqui, ó. A potência útil é o produto da F100 pela corrente elétrica. A potência total é o produto da corrente elétrica pela DDP. Como a corrente elétrica está multiplicando em cima e embaixo, posso cortar as duas, vai ficar para o receptor essa equação aqui de rendimento. Ó. E sobre U. Pronto. Essa é a equação que eu uso para medir o rendimento de quem? Do receptor. E o gerador? O gerador também tem rendimento? Tem. Como que para o gerador foi em outra videoaula que nós passamos, naquela oportunidade nós vamos falando do rendimento, vou falar aqui agora. Ó. Então o rendimento no gerador também pode ser calculado por essa razão aqui. Ó. É a potência útil dividido pela potência total. Porém, lá no gerador, como que eu calculava a potência útil? A potência útil era o produto da corrente pela DDP.
No gerador, como que eu calculava a potência total? A força eletromotriz pela corrente elétrica. Corta, vai ficar para mim essa equação de rendimento. Rendimento é igual a U sobre Epsilon. Então, esta equação aqui serve para eu medir o rendimento do gerador. E o inverso, o contrário dela, é o rendimento do receptor. Certo? Então, nós vimos aí uma videoaula sobre o receptor. Então, o que é um receptor? É um dispositivo que transforma energia elétrica num tipo qualquer de energia. A equação padrão do receptor é essa aqui, a DDP, né, é igual a Φ100 mais o produto da resistência interna pela corrente elétrica. Essas grandezas estão aqui caracterizadas. A função, o gráfico padrão do receptor é esse. As três potências estão aqui, o rendimento está lá. Ok, pessoal? Muito obrigado, boa aula, bons estudos.